Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados com o mundo pelo UOL, YouTube, Facebook e Twitter. Afinal, o que é preciso para ocupar o centro desta que é a roda mais tradicional de entrevistas da TV brasileira? Nosso convidado desta noite deu um nó na cabeça de muita gente. Eu peço emprestado um trecho da reportagem do Matheus Pichonelli no UOL de hoje, que classificou a nossa entrevista desta noite como histórica. Abre aspas. Você que me lê no passado, o mundo mudou, só você não reparou. Fecha aspas. Sim, quem mede a relevância de um entrevistado pela idade ou pela sua sisudez pode ter estranhado. Mas quem navegou pela internet na última década, tem filhos ou sobrinhos e acompanha a política, sabe muito bem quem ele é e por que ele está aqui hoje. Dono de um canal no YouTube com 38 milhões de inscritos e de um perfil no Twitter com mais de 11 milhões de seguidores, ele alcança mais pessoas em suas publicações que o presidente Jair Bolsonaro muitas vezes. E isso talvez explique o rebuliço da sua presença aqui, para usar uma palavra que ele desenterrou e popularizou. Com vocês, via satélite e no centro, sim, do Roda Viva, o influenciador digital e empresário Felipe Neto. Nascido no Engenho Novo, bairro da Zona Norte do Rio, estreou no YouTube em 2010 e, diante da repercussão, logo foi convidado para várias campanhas publicitárias. Em seguida, criou um quadro de humor no Esporte Espetacular da Rede Globo e, pouco depois, um programa Até Que Faz Sentido para o canal Multishow. Em menos de um ano, seu canal no YouTube chegou à marca de 1 milhão de inscritos. E hoje, com 37 milhões de seguidores, é um dos youtubers mais vistos no Brasil e no mundo. Para entrevistar o Felipe Neto nesta noite, nós convidamos Raquel Sherazade, âncora do SBT Brasil, Marilis Pereira Jorge, colunista da Folha de São Paulo e do canal My News, Tica Almeida, head de comunicação do Twitter Brasil, Carol Pires, colaboradora do New York Times no Brasil e colunista da revista Época, e Edgar Piccoli, apresentador da revista Morning Show da Jovem Pan. Contamos ainda com o nosso influenciador analógico, Paulo Caruso, diretamente da sua residência. Lembrando que hoje nós teremos também a participação do público que acompanha o programa na página especial do Twitter por meio de perguntas encaminhadas com as hashtags Roda Viva e Felipe Neto no Roda. Felipe, boa noite. Muito obrigada por estar aqui conosco, mesmo que virtualmente, nesta noite. Boa noite, Vera. É uma honra sem tamanho e um orgulho imenso, não só para mim, mas para minha mãe. Eu quero mandar um beijo para minha mãe, que nunca imaginou que seu filho ia estar no Roda Viva. E eu estou muito orgulhoso de estar aqui. Espero que essa entrevista possa ser esclarecedora e que eu possa mostrar um pouquinho de quem eu sou, sem nenhum tipo de filtro ou de intenções, sem estar no meu canal no YouTube, nem no meu Twitter, simplesmente sendo eu, e responder todas as perguntas de vocês, que vocês vão fazer com 100% de verdade e de honestidade. Você publicou no seu perfil no Twitter há alguns dias, e isso também no seu canal do YouTube, um manifesto para a classe artística e para outros influenciadores digitais, dizendo que quem não se posicionasse agora, a partir de agora, diante de um governo que você classificou como fascista, também seria fascista ou cúmplice. Queria te perguntar se você não acha que pegou muito pesado, qual foi a reação que você colheu dos seus pares e de outros integrantes da classe artística, e se você faz um meia-culpa por ter, de alguma maneira, colaborado com esse clima que levou à eleição do Bolsonaro lá atrás, tendo feito críticas pesadas ao PT e tendo insuflado esse debate mais acalorado nas redes sociais. Vamos lá. Em primeiro lugar, a meia-culpa eu faço sem problema algum. Na verdade, eu acho que quem acompanha a minha história dentro das redes sociais sabe muito bem que um defeito que eu não tenho é o de teimosia e não pedir desculpas. Eu errei muito no passado, aprendi com esses erros e não afirmo aqui que hoje seja um adorador ou um participante, né, de um projeto petista, mas eu não tenho a menor dúvida que naquele momento, no momento do impeachment, no momento do que nós podemos chamar de golpe, a minha colaboração, embora fosse nada comparável com a força que eu tenho hoje nas redes sociais, naquela época eu era muito mais empresário do que influenciador, sem dúvida ela existiu.
e, sem dúvida, ela foi utilizada da maneira errada, equivocada, por falta de estudo, por falta de profundidade, por falta de leitura. E eu passei os últimos 4 anos, tentando não só corrigir esse erro, mas tentando também usar a minha força para que a gente afastasse o máximo possível essa possibilidade de opressão que a gente vê hoje. É claro que eu sou apenas um influenciador, eu sou apenas um youtuber, eu sou só um comunicador e, embora tenha noção da força que as minhas redes carregam, eu também preciso manter a minha humildade de cidadão como qualquer outro, como qualquer um que está aqui hoje assistindo e que não seja um especialista. Então, assim como eu errei naquele momento do golpe, eu posso vir a errar de novo, e de novo, e de novo, e a única coisa que eu posso prometer não é de não errar, mas de continuar estudando, de continuar tentando evoluir, tentando melhorar. Eu não posso prometer não errar, porque ninguém pode nesse mundo. E a respeito do vídeo, eu não me arrependo de absolutamente nada. E o meu fone caiu. Eu não me arrependo de absolutamente nada. Na verdade, eu acho que demorou para eu fazer aquele vídeo. Eu já deveria ter feito antes. Eu já tinha falado antes. Tem uma entrevista minha, em 2019, para a GQ de Portugal. Se meu fone cair várias vezes, eu peço perdão. Meus ouvidos são pequenos, eu não sei porquê. Reclamem com os meus pais. Nessa entrevista, eu falo para eles, já não dá mais para ficar calado. Qualquer pessoa que esteja calada nesse momento e tenha influência com uma pessoa ou com 5 milhões de pessoas, essa pessoa já é conivente com o que está acontecendo. Isso foi em 2019, antes do Bolsonaro subir em palanque, em manifestação que pedia o AI-5 e pedia o fechamento do Congresso e do STF. Então, eu não me arrependo nem um pouco. Eu acho que mais pessoas precisam dar eco a essa cobrança para que os influenciadores, os comunicadores, pelo menos aqueles que têm mais força, comecem a perceber a responsabilidade que traz você atingir tanta gente. A responsabilidade que você tem em falar com tantos jovens. Uma das coisas que eu mais li na internet nessa semana, desde que a gente anunciou o programa, foi como que o Felipe, desculpa estar antecipando alguma pergunta, mas como que o Felipe enxerga a participação dos jovens dentro da política. E como que o jovem vai se interessar pela política se aqueles com quem eles se identificam, aqueles que eles assistem, aqueles que eles ouvem, se calam num momento tão importante e determinante quanto a luta contra a opressão. Se essas pessoas se calam quando o momento é da luta contra a opressão, contra um regime fascista que se aproxima do fascismo, que se encanta e flerta com o fascismo, se essas pessoas se calam nesse momento, como que esses jovens vão entender a relevância histórica daquilo que a gente está vivendo hoje? Então a minha cobrança foi nesse sentido e eu mantenho cada palavra do que eu disse. Se isso foi mal recebido pelos meus pares, eu acredito que por alguns, aqueles que se calam. Pelos que não se calam, muito pelo contrário, eu recebi muito apoio. Na verdade, eu nunca recebi tanto apoio depois de um vídeo no Twitter quanto eu recebi. Um vídeo no Twitter pegar 10 milhões de visualizações é uma coisa que eu nunca imaginei que fosse pegar. E ver as pessoas do meu lado apoiando, principalmente as pessoas que fazem parte da comunicação, é uma honra muito grande poder dar eco para essas pessoas também, dar voz para essas pessoas também. Caiu de novo meu fone. Então, vou aproveitar essa deixa para passar para a Ticá e a gente vai fazer uma rodada aqui na ordem. Ticá. Boa noite, Felipe. Não poderia começar essa conversa com você sem falar de um meme que surgiu em outubro do ano passado no Twitter, que é a frase "cabe ao Felipe Neto". As pessoas começaram a te indicar como o grande salvador da vida delas para resolver os problemas mais variados. Essa frase continua no Twitter até hoje, mais de 6 meses depois. Eu dei uma pesquisada nesse fim de semana e as pessoas diziam que cabia ao Felipe Neto desde pagar o cursinho, encontrar a cura da Covid ou comprar a Disney. E eu queria saber de você o que cabe ao Felipe Neto. Ter noção da responsabilidade que tem por influenciar pessoas. E esse termo influenciar é um termo que eu até evito um pouco. Porque nós somos influenciados por tudo ao nosso redor, né? Nós somos o resultado da mistura do nosso código genético e das influências que a gente sofre ao longo da vida. E eu não tenho a menor dúvida de que eu sou um dos vetores de influência de uma pessoa que me acompanha assiduamente. Entender a responsabilidade e a importância disso, para mim, é o mais importante. E, em segundo lugar, saber lidar com isso com o máximo possível de humildade. Porque se teve um erro que eu cometi no passado, eu era jovem e acredito que eu ainda seja jovem, e ainda vou errar e ainda vou aprender muito, mas quando eu era ainda mais jovem, né? Hoje eu estou com 32 anos, comecei a ter visualização no YouTube com 22 anos. E o erro que eu cometi quando era jovem era o de achar que sabia tudo.
Quando a gente é jovem, a gente começa a ficar apaixonado por literatura, a gente lê um livro do Richard Dawkins e acha que já entende tudo sobre ateísmo e sobre os mistérios do universo e a existência ou não de Deus. E a gente começa a propagar isso com uma arrogância, como se a gente fosse realmente brilhante. Então eu acho que uma das coisas que a maturidade me trouxe foi, às vezes é bom calar a boca. Às vezes é bom ouvir apenas e não falar nada. E às vezes é bom dar voz a quem tem autoridade para falar sobre determinado assunto. Então foi assim que eu comecei a aprender mais sobre as causas sociais no Brasil, foi assim que eu comecei a me humanizar mais e tentar dar voz para essas pessoas. Agora, esse cabe ao Felipe Neto, eu realmente fico às vezes abismado, eu não tenho a mínima noção, as pessoas falam isso ao meu redor, os meus amigos, eu não tenho a mínima noção do tamanho, da força das coisas que eu posto. Eu tento ao máximo ter responsabilidade sobre isso, mas eu não consigo mensurar de fato qual é o tamanho dessa força. E às vezes eu ajudo pessoas, porque eu sinto que também faz parte da minha obrigação, né, fazer doações, fazer contribuições, e essas coisas acabam viralizando. E daí surgiu o meme Cabe ao Felipe Neto, que, gente, sinceramente, a força política que me dão hoje, a importância política que me dão hoje, eu estou com muita raiva das minhas orelhas nesse momento. Tá muito bom que você já virou meme, já criou vários memes só nessas duas. Já criei o meme, a orelha do Felipe Neto é muito pequena. Essa importância é uma importância que eu nunca pedi, e que, na verdade, acho que vale falar sobre isso. Essa é uma importância que reflete um pouco do cenário brasileiro que a gente está vendo hoje. Quando um youtuber que está no YouTube fazendo vídeos de humor, diversão, Minecraft, se torna uma referência política no Twitter, isso é um sinal claro de carência de posicionamento de pessoas que deveriam se posicionar e muitas vezes não se posicionam, de carência do público. Eu estar aqui sentado hoje, embora eu agradeça do fundo do meu coração e acho que meus números na internet justifiquem a minha participação no programa, mas falar sobre política é um cenário também que evidencia essa carência. Eu acho que, infelizmente, a gente está vivendo um momento de carência no Brasil em relação à cultura, em relação à opinião, e eu torço muito para que esses comunicadores comecem a falar mais. A gente teve durante o período militar, da ditadura militar, eu não estava vivo, mas eu nasci em 88, o ano da criação da Constituinte e da nossa Constituição, e eu lembro de crescer com medo da ditadura militar. Eu acho que a geração atual, mais recente, ela já cresceu em outra referência, ela já não tem mais, ela tem um desligamento tão grande do período de ditadura militar que eles não têm esse medo, eles não tratam isso como uma realidade, Felipe, como uma possibilidade. Oi? Não querendo te cortar, mas eu acho que agora a gente já está derivando para outros assuntos. Vamos encurtar as conversas no ritmo da internet para todo mundo poder perguntar. Vamos lá. Você está que nem o Toffoli, já está em bistrô. Vamos, Raquel, com você. Oi, Felipe, boa noite, meu ex-hater. Boa noite a todos da bancada. Eu quero agradecer a Vera Magalhães por estar aqui nesse programa, que é o sonho de todo jornalista, fazer parte dessa bancada. Obrigada a você, a direção do programa. Esse que é o programa de entrevista, na minha opinião, mais importante da televisão brasileira e o mais plural. Tanto que hoje a gente tem o digital influenciador aí, o influenciador digital, Felipe Neto. Quero agradecer por estar aqui com os nossos colegas de profissão, nós que pensamos de formas tão peculiares, pensamos diferentes, que concordamos e divergimos em tantos assuntos, mas que estamos aqui como uma bancada plural, provando que é possível divergir sem agredir, é possível debater sem destruir. Então, eu só queria fazer esse adendo. E agora a pergunta para o Felipe Neto. Boa noite, Felipe. É o seguinte, os seus vídeos sempre deram muito o que falar, mas desde que você falasse sobre gelatina, Minecraft, sobre imitação de foca, cabelo, né, tinta de cabelo, até aí tudo bem. Mas aí você acabou migrando para um terreno um pouco mais lodoso, mais perigoso, que é o terreno da política. E eu queria saber qual foi o gatilho para a sua mudança, essa migração do público infanto-juvenil para a crítica política. O que é que te fez exatamente deixar de ser aquele Felipe Neto imaturo para ser o crítico político que você se revelou? Raquel, boa noite. Realmente, para quem não sabe, já fui um hater de Raquel Sherazade, já escrevi texto no Facebook contra ela. Eu acho que a Raquel hoje, né, tem uma presença tão importante na imprensa e nas redes sociais
E eu tô com muito orgulho de ter você aqui hoje me entrevistando, Raquel. Não houve exatamente um gatilho. Na verdade, se você acompanha o meu canal no passado, eu começo a me politizar um pouco mais por meados de 2012. Em 2013 eu já faço, Não Faz Sentido o que eu fazia na época, aquele programa que era um pouco mais voltado para crítica, comédia, às vezes arrotar conhecimento quando não tinha, que eu usava óculos escuros e tal. Eu já falava e batia no governo do PT desde essa época. E sempre fui um crítico ferrenho ao governo do PT, né? Quem acompanhou nessa época lembra que eu tinha, espasmos de violência verbal contra os petistas como um todo. E eu acho que a minha participação dentro desse cenário, ela sempre existiu, mas eu sempre encarei o meu canal também como uma fonte de diversão. Quando eu volto para o YouTube em 2016, eu volto com outra proposta. Eu falo, bom, tá na hora de começar a criar conteúdo que eu goste de fazer, sinta prazer de fazer e que a família inteira assista junto. Então aquele foi o momento de talvez infantilização, que não é uma real infantilização, eu continuei com muito adolescente me assistindo, mas me afastei desse tipo de debate. E levei esse debate para onde eu acredito que ele deve estar, que é no meu Twitter. Por quê? No YouTube, eu sou uma mistura de apresentador, com ator, com comunicador. Não existe um termo correto para isso ainda. A gente usa youtuber pela falta de termo. Mas seria como um comunicador digital, um criador de conteúdo digital. E dentro do YouTube, eu estou criando conteúdo como uma pessoa e também como uma empresa. Há toda uma preparação por trás. Há toda uma empresa por trás. Já no Twitter, não. O Twitter é uma rede social de opinião, onde eu simplesmente coloco para fora o que eu penso, o que eu sinto, o que eu estou naquele dia pensando. Então, a partir daí, eu começo a ter uma participação mais efetiva no Twitter e menos no YouTube. E por isso essa possível infantilização. Foca era o meu irmão, só para deixar claro. O Lucas Neto, ele parte para esse caminho mais do conteúdo infantil. Hoje ele é uma grande referência infantil, com conteúdo criado por pedagogos e etc. Mas o meu conteúdo permanece sendo para adolescentes, jovens adultos e também, se crianças assistirem junto com os pais, eu não vejo problema nenhum. Mas a minha politização fica no Twitter. E gatilho, sinceramente, não teve. A minha cobrança, vou deixar esse fone caído, tô nem aí. A minha cobrança, de fato, a outros influenciadores teve como gatilho quando o presidente Jair Bolsonaro começa a não só apenas flertar com uma possível opressão, como ele flertou ao longo de toda a vida, mas ele começa, de fato, a agir em função disso. Quando ele começa a ir em manifestação, quando ele começa a ter ao seu redor pessoas pedindo o fechamento do STF, do Congresso Nacional, quando ele tem ali um Roberto Jefferson da vida tirando foto com um fuzil e falando que o STF não resiste a um fuzil. Então, quando as coisas começam a se tornar mais práticas, ali sim foi um gatilho para que a minha cobrança passasse a ser um pouco mais contundente. E que é um absurdo que alguém ainda se cale depois desses detalhes que eu acabei de citar. Quando você tem, por exemplo, a ministra de Direitos Humanos falando que vale prender governadores e prefeitos. Então, quando você tem esse cenário, o silêncio já não é mais uma opção. Essa é a minha concepção. Boa. Carol, por favor. Felipe, antes de fazer minha pergunta, na verdade, eu queria que você terminasse de responder uma coisa da Raquel, que é, depois desse seu posicionamento cobrando que os outros influenciadores digitais se posicionassem em relação ao governo, você recebeu alguma notícia de alguém que finalmente se posicionou? Eu recebi, mas eu não posso puxar o crédito disso para mim. Existem coincidências, existem pessoas que podem ter até utilizado o meu vídeo como um abridor de... abriu a mente ou ficou com vontade de fazer, mas eu não quero esse crédito, eu não busco esse crédito. Eu não tenho por que vir aqui falar, eu sou responsável por tal pessoa ter se comunicado politicamente. Se uma pessoa foi impactada por aquilo, se uma pessoa abriu os olhos para a necessidade de falar, tem essa pessoa 1 milhão de seguidores ou 5 seguidores, eu já estou muito feliz. Mas que de fato houve pessoas que passaram a falar depois daquele vídeo, houve. Se foi por causa do vídeo ou não, eu não sei e nem preciso desse crédito, verdade. Tá. A minha pergunta, eu quero começar a entrar por esse campo político. Como a gente falou aqui, seus vídeos têm milhões de views, seu Twitter também tem um alcance de visualização que às vezes é maior do que os telejornais brasileiros. E você também tem uma empresa onde você gerencia a carreira digital de pessoas importantes da comunicação, como a Fátima Bernardes, a jogadora Marta, agora a comentarista da CNN, Gabriela Prioli, a Giovanna Elbank, que também é um sucesso no YouTube. Então, você está gerenciando também essas carreiras. E aí eu queria entender, como comunicador e como empresário, como que você analisa as estratégias de comunicação do atual governo e da oposição?
Você agora é um consultor político. Aí a gente entra realmente no que eu mais gosto de analisar. Eu acho que a gente tem um cenário de comunicação hoje, por parte do governo, vai ser polêmico um pouco o que eu vou falar, mas eu peço que vocês esperem a minha explicação. Por parte do governo, muito eficiente. Por quê? E as pessoas se surpreendem com essa minha afirmação. O governo atual, ele focou num determinado público para manter uma base de apoio sólida, consistente. E essa base é de 30%. Eles sabem como falar para esses 30%. O que eu mais vejo de pessoas me perguntando nos bastidores, justamente por eu viver de comunicação e praticá-la diariamente nos últimos 10 anos, é por que a base de apoio ao governo não se abala, não diminui além dos 30%. Ela pode dar um beijo ali nos 26%, 27% e volta a subir para os 30%. Embora existam vários fatores que permeiem essa popularidade do governo, a comunicação é fundamental, como sempre foi na história da humanidade. E esse governo sabe se comunicar para essas pessoas, seja essa comunicação feita de uma maneira legal ou questionável. Eu não vou usar o termo ilegal aqui para não ter problemas. Questionável, como está acontecendo na CPMI, na CPMI das fake news. Então, a gente tem um cenário onde a equipe de comunicação do presidente, ela não está preocupada com falar sobre plano de governo, falar sobre medidas de solução. Ela está preocupada em inflamar. O governo atual do Brasil, infelizmente, ele vive do caos. Ele vive da promoção do caos, da promoção do desespero, do medo e do caos. É disso que ele se alimenta. E é disso que grande parcela da população brasileira se identifica, principalmente pela ignorância, infelizmente, resultado de anos e anos e muitos anos de descaso com a educação básica, com a educação municipal, estadual e também federal. Então, eu acho que a situação do Brasil é uma consequência de toda a falta de educação que a gente teve, de falta de investimento necessário em educação que a gente teve ao longo das últimas décadas. E o governo Bolsonaro, nada de braçada dentro dessa forma de se comunicar, que é uma forma terrível para quem realmente entende o que está sendo dito ali, mas que funciona para as pessoas, para esses 30% que estão hoje apoiando o presidente da República. Já a oposição está fazendo tudo errado há muito tempo. E isso é uma coisa que eu falo para pessoas que eu conheço, que fazem parte, que compõem a oposição. Em termos de comunicação, a oposição está desunida, a oposição tem dificuldade de falar e está começando a aprender agora a usar as redes sociais. É necessário, óbvio que é necessário, uma união contra o fascismo. A gente não pode mais ficar aqui esperando que a oposição vá, de forma segmentada, conseguir derrubar o que está acontecendo nesse momento. É necessária essa união. E a comunicação é a parte mais importante na hora de convencimento do público. E se a gente quer conseguir atingir esses 30% que formam essa base sólida do governo, através da comunicação a gente consegue chegar lá. Agora, tudo isso faz parte de diálogo, de conversa, de entender onde essas pessoas podem ser impactadas pela comunicação. Mari, por favor. Antes de fazer a minha pergunta, eu queria pegar a rebarba da Raquel e da Carol sobre essa questão do manifesto. No dia 26 de setembro de 2018, você postou no Twitter a seguinte frase: sempre fui, sou e sempre serei, #ele não. Segundo a revista Piauí, você apagou esse tweet logo depois. O que eu quero te perguntar é o seguinte: será que fazer esse manifesto e cobrar um posicionamento das pessoas, como você fez, dessa forma impositiva, é a melhor forma para chamar todo mundo para o diálogo? Será que as pessoas não... Você mesmo fala que você foi estudar, que você aprendeu muito sobre política. Será que essas pessoas, às vezes, também não precisam de tempo para amadurecer, precisam do seu tempo para dar esse passo? Eu acho que sim, quando a gente está falando sobre política. Só que a discussão hoje ela não é política. A discussão hoje é sobre liberdade, é sobre opressão. Quando a gente vê o presidente fazer as coisas que está fazendo, quando a gente ouve um presidente mandar um jornalista calar a boca, quando a gente lida com a realidade que está lidando hoje, não é mais uma questão política, não é mais uma questão de lado. Qual é o lado? Que lado é esse? A gente não pode validar a opressão, a gente não pode validar o fascismo. É exatamente essa questão que a gente precisa entender. A gente está lidando com um assunto extremamente radical, onde a gente não está falando sobre informação a respeito de lados. Qualquer pessoa hoje sabe que o Covid é uma ameaça. Qualquer pessoa hoje tem
tem que ter o mínimo de discernimento para saber que Jair Bolsonaro é uma ameaça. Basta ler o mínimo, assim como você lê o mínimo para saber que o Covid é uma ameaça. Eu, obviamente, não estou comparando um vírus a um ser humano, mas eu estou mostrando como você pode se informar a respeito de uma coisa e você pode se informar a respeito de outra de uma maneira básica. Você não precisa se aprofundar para entender a ameaça que representa o atual governo. Então, a partir daí, desse pensamento, a gente não está falando sobre posicionamento político. Muita gente me cobrou isso, falou, Felipe, você está pedindo para as pessoas falarem sobre política. Eu não estou pedindo para ninguém falar sobre política. Eu não teria essa audácia. Eu não estou pedindo nem para ninguém concordar comigo. Não é para você concordar comigo. É para você ter o mínimo de bom senso a respeito do que é liberdade, do que é opressão. É só isso que a gente precisa ter o discernimento para falar. Ele não. Agora, a respeito dessa postagem do Twitter apagada, eu acho que foi uma coincidência, porque eu apago os meus tweets regularmente, eu apago todos os tweets do passado. Tá? Mas isso é puramente em função de não deixar arquivos de tweets antigos. E eu acho que deve ter acontecido na semana em que eu fiz esse tweet. Eu jamais apagaria esse tweet intencionalmente. Segundo a reportagem, você apagou logo depois. Você postou e apagou logo depois, como se você tivesse se arrependido. Você não se recorda disso? Nossa, jamais. Eu realmente... Deve ter sido uma coincidência, porque eu jamais me arrependeria de postar ele não. Postei durante toda a campanha. A gente está chegando ao fim do primeiro bloco, mas eu ainda quero ouvir o Edgar. Edgar, por favor. Vamos lá. Felipe, boa noite. Legal falar com você, ter você aqui para trocar essa ideia, conhecer um pouco mais a fundo aí do que você pensa, das coisas que você defende. Você falou há pouco da comunicação muito eficaz do governo, né? Mas é uma comunicação que é sabido também, que usa de métodos nada republicanos, MAVs, bots, gabinetes do ódio, que seriam coordenados pelos filhos, ou um dos filhos do presidente. Você que é um cara que surgiu nas redes sociais e fez fama e fortuna a partir delas, qual que seria, na tua opinião, os implementos que deveriam ser feitos nas redes para que se evitasse esse tipo de ambiente mais tóxico, que se evitasse essa facilidade em propagar fake news, como você colocou agora, essa disseminação de mentiras para defender um governo? Quais são os implementos que você acha que poderiam ser feitos nas mídias sociais, as quais você transita tão bem, que poderiam tornar esse ambiente um pouco mais saudável? Eu acho essa pergunta é excelente, Edgar. Eu acho que todas as perguntas estão excelentes, mas falar sobre isso é fundamental, porque a gente tem um cenário hoje que há um embate ético dentro dessa pergunta, né? Porque as redes sociais, elas podem colocar filtros. A gente teve recentemente o Instagram removendo um post do presidente da República e avisando que o post foi removido por fake news. Esse é o cenário brasileiro hoje. O presidente da República teve seu post apagado pelo Instagram por disseminar fake news. Então, as redes sociais estão tentando, o Instagram, o Facebook, o Twitter, eles estão tentando ao máximo, o YouTube tenta ao máximo coibir a divulgação de desinformação. Só que existe um problema, e esse problema é o que as pessoas estão se perguntando como corrigir, porque esse problema talvez seja impossível de corrigir. Esse problema se chama WhatsApp, porque a gente pode falar sobre filtros de fake news em Instagram, ou Facebook, ou Twitter, porque são redes públicas, onde você coloca algo e você está à mercê de regras. Ali existem regras. Agora, e o WhatsApp? Até onde vai a possibilidade de uma empresa observar a sua conversa, de saber o que você está disponibilizando para as outras pessoas? É possível combater os robôs do WhatsApp, mas e o boca a boca do WhatsApp que compartilha essas fake news aos milhões? Que manda para milhões de celulares. Esse é o maior recurso hoje utilizado pelo gabinete do ódio. A gente pensa que são os robôs do Twitter, que é o Facebook. Não, a arma mais utilizada é o WhatsApp. E é onde menos se tem monitoramento. Como é que alguém vai monitorar o WhatsApp? É muito complicado, é um embate ético mesmo. Então, dentro das redes sociais, o caminho já está progredindo, eles estão trabalhando para melhorar cada vez mais, e o exemplo disso é um post do presidente da República sendo apagado e informado no lugar que ele publicou uma fake news. Já no WhatsApp, aí é uma pergunta que é muito difícil de ser respondida, eu não tenho resposta hoje. A gente vai continuar tratando desse ambiente, das redes sociais, de tudo isso que foi discutido aqui no primeiro bloco, que foi quentíssimo, mas já, depois de um breve intervalo. Fica aí. Estamos
estamos de volta com a entrevista com o Felipe Neto, que já ocupa 2 das 3 posições no Twitter dos assuntos mais comentados, o primeiro e o terceiro lugar. Felipe, a atriz Mica Lins, que participa da nossa festa no Twitter para acompanhar a Roda Viva de hoje, pergunta se você, nesse revisionismo que fez das suas condutas, também reviu suas condutas machistas do passado. E eu recebi ao longo do dia muitas perguntas a respeito também de comportamentos homofóbicos que você manifestou no passado e se você acha que estes seus comportamentos eram bons exemplos para o seu público infanto-juvenil. Sem a menor dúvida que não. Quando eu comecei a gravar vídeos no YouTube, eu tinha 22 anos. E naquela época eu vinha de um local, de uma cultura reacionária. Eu cresci muito ligado à igreja, embora eu não esteja culpando a igreja por todo o reacionarismo do mundo, mas dentro de um espaço onde eu lidei com esses valores, onde gays não eram tão bem recebidos ali naquele local. E eu realmente cresci com algumas questões que eu precisava rever ao longo da minha vida, ao longo da minha maturidade. Quando eu começo a gravar vídeos para o YouTube, eu ainda tinha muito disso dentro de mim, embora eu já começasse a querer entender isso. Eu era muito jovem. Eu passei por uma exposição que não é tão fácil você amadurecer com muita gente te olhando. Porque você vai errar muito ao longo do seu amadurecimento. E quando você tem um canhão de audiência para falar bobagem, é justamente nessa fase da idade que a gente começa a falar bobagem. Eu acho que o meu erro teria sido muito maior, não por ter dito as coisas que eu disse, né? Que sim, eu cometi atos em falas, né? Machistas, homofóbicas. O meu maior erro não seria ter feito isso, mas não ter me disponibilizado a ouvir e a corrigir aquilo que eu tinha feito. Então, a partir do momento em que eu comecei a ouvir as pessoas, que eu comecei a perguntar, e eu peço isso, eu falo isso do fundo do meu coração, com toda a humildade do mundo, para você que tem problema em aceitação de homossexuais, que acha que mulher tem um lugar onde ela tem que ficar, que você ouça essas pessoas. Porque eu só comecei realmente a questionar, não foi com literatura, não foi com vídeo no YouTube, não foi com nada disso. Foi chegando para um homossexual e perguntando para ele como é ser você. O que é ser você? O que você lida? O que você vê? E quando você começa a fazer essas perguntas para essas pessoas, para gays, para mulheres, para negros, você começa a enxergar que você, como branco, ou hétero, ou homem, que é o meu caso, que eu sou tipo o suprassumo né, das... como é que se diz? Das... Maiorias? Quando você é favorecido não, pelo sistema, dos privilégios. Não, mas dos privilegiados. Quando você é o suprassumo dos privilegiados como eu, é uma tendência que acontece bastante de você não ouvir essas pessoas. Então, eu passei a ouvir só isso, perguntar como é ser você, o que você sofre no dia a dia, como foi o seu passado, como foi crescer sendo ou mulher, ou negro, ou gay, ou nordestino, ou tantas outras questões que a gente precisa aprender e ouvir. E foi ouvindo que eu comecei a aprender. E é um processo eterno. A gente nunca vai saber exatamente como essas pessoas se sentem. Felipe, É tentar o tempo inteiro aprender cada vez mais. Só queria aproveitar o gancho que você falou de ouvir as pessoas. Você disse no início que tem um comportamento diferente, um tom diferente no YouTube do que você tem no Twitter. Você ouve as pessoas que estão nos seus diferentes canais, nas diferentes plataformas, para definir o tom, a pauta? Como é que você usa as redes hoje, as plataformas diferentes em que você está, para nortear o seu discurso? O que você ouve lá? Eu gosto muito de acompanhar determinados perfis no Twitter que são políticos ou da imprensa. Eu sigo todos os grandes veículos, mas é muito difícil acompanhar o feedback do público. É muito difícil, né? Pelo volume de mentions. Então, dentro do Twitter, eu costumo ver as mentions de contas verificadas, porque ali eu consigo fazer um filtro melhor. Se eu abro as mentions normais, eu não consigo ler a tempo, né, o que está sendo dito ali. Além de, obviamente, ali também ter bastante hater, né? Você acaba sugando isso no seu dia a dia, não faz tão bem. Então, eu evito ao máximo ler algumas das coisas publicadas ali. E no YouTube é mais difícil ainda, porque comentário de YouTube ali é muito sobre entretenimento, sobre diversão. O que me pauta, de fato, são as coisas que eu leio.
Então, são os veículos tradicionais, é a imprensa e principalmente a imprensa. Eu acho que a gente precisa valorizar muito o trabalho da imprensa. A gente está vivendo um momento, é inacreditável que a gente esteja vivendo um momento onde seja necessário dizer para as pessoas valorizem a imprensa. É trágico a gente ter que eu falar isso aqui. Não deveria ser uma frase que se fala, deveria ser algo que todo mundo sabe. Valorizem a imprensa, porque é só a imprensa que pode continuar deixando a democracia existir e se fortalecer. A gente depende da imprensa. Felipe. E não só valorize a imprensa, como se você tiver condição, assine a imprensa, porque a imprensa precisa de assinatura também. Enfim, só queria deixar esse merchan aqui sem ter recebido nada. Depois eu Boa, queria foi falar bem. desse assunto. Vai, Edgar. Deixa eu dar uma desanuviada aqui, tentar dar uma descontraída, porque você falou em tradições e de coisas ruins das tradições, as opressões, que você começou a tua fala agora respondendo. A Marilis fez a pergunta? Não, a Vera mesmo. Falando um pouco das tradições, as opressões relacionadas à igreja, a algumas regras, enfim. E eu queria falar de você de duas tradições boas. Que uma é a tradição das coxinhas, a outra é a tradição dos portugueses. Eu queria perguntar para você o seguinte, você é de ascendência portuguesa, você dedicou no início do programa, essa entrevista à tua mãe, a dona Rosa Esmeralda. Eu quero saber se a decisão por montar uma rede de vender coxinhas é um pouco para atender, para dar vazão a essa tradição dos negócios comerciais dos portugueses e te perguntar, já que você desistiu do negócio, por que não foi adiante, não deu certo? É mais difícil fazer a massa da coxinha do que falar para as massas? Na verdade, o projeto das coxinhas ele foi idealizado lá no embrião da coisa pelo Lucas. Na época, ele nem falava com o público infantil ainda, mas ele fazia vídeo de comida. E ele fez um vídeo de coxinha gigante que fez muito sucesso. Ele falou, por que a gente não cria uma rede de coxinha? Achei a ideia legal, a gente levou para empresários e tudo mais. Esse projeto, ele já não vinha acontecendo como eu queria que acontecesse na parte de business, em função da sociedade que a gente fez depois que saiu o projeto da parceria com a Lecador, que é uma empresa aqui do Rio de Janeiro, que eu sou amigo dos donos até hoje. Depois disso, começou a não dar tão certo. Mas a gota d'água para mim foi o momento em que eu decidi me levar pelo caminho do não consumo de carne. Ali foi o momento em que eu percebi que eu precisava de uma decisão a respeito do projeto das coxinhas que eram intrinsecamente ligadas à carne. Afinal de contas, a coxinha é de galinha e as pessoas estão acostumadas com isso. E como o projeto já não vinha tão bem como a gente queria... Pois é, cara, eu sei. Hoje em dia eu adoro coxinha de jaca. Ô, Felipe, o assunto ficou mais leve, mas agora eu vou trazer uma polêmica aqui para a gente falar. Há 2 anos você e o seu irmão estiveram no centro de uma polêmica quando uma mãe postou um texto nas redes sociais que depois foi parar em vários sites. Ela fazia uma crítica ao show do Lucas, que foi endossada por muitos pais, mas também acabou respingando em você. Dias depois, alguns sites questionaram a sua participação numa feira do setor alimentício como atração do debate intitulado Lugar de Criança no Supermercado. Na época, não sei se você deve se lembrar, você chamou as mães de mimizentas e disse que elas terceirizavam a educação dos filhos para você e para o Lucas. Sua frase foi a seguinte, não é uma função do entretenimento educar, essa função cabe aos pais, assim como não é dever do entretenimento ensinar, isso é trabalho da escola. Você ainda acha que o entretenimento não tem responsabilidade pelo que produz e pelo que entrega na formação das crianças e adolescentes? Marilis, deixa eu só complementar ainda uma pergunta sobre isso. Você não é pai ainda, mas se você fosse, você recomendaria o seu canal aos seus filhos? Vamos lá. Em primeiro lugar, a palestra sobre supermercados, ela nunca me foi informada do título. Nunca. Na verdade, nenhuma palestra foi. Eu fui convidado por uma feira que falava para supermercado, pessoas que têm supermercados, para eu participar de um debate. Dentro desse debate tinha outras 3 pessoas. Então, eu fiz parte ali de uma bancada onde a gente falou sobre comunicação digital, sobre como melhorar a comunicação digital e o foco era mercados. Depois que eu voltei para casa, eu soube que na divulgação interna do evento, eles tinham colocado a minha foto e colocado, entre aspas, a frase lugar de criança é no supermercado. Eu nunca tive participação disso
E na época eu fiquei muito irritado, fiquei muito chateado com aquilo. A coisa viralizou e muita gente achou, até por estar em aspas, que eu tinha dito. Nunca disse, não concordo. A segunda questão, a frase mimizenta tem que entender qual foi o contexto que eu usei. Mas eu não duvido que eu tenha falado isso e eu estava errado, ok? Porque existe uma diferença muito grande entre você produzir conteúdo para adolescentes, você produzir conteúdo para pré-adolescentes e você produzir conteúdo para crianças e kids, que é o que a gente classifica como kids. Eu não sei por que diabos fica mais novo quando fala em inglês. Mas o kids, que seria aquela idade pré-escolar, que hoje é a idade que o meu irmão se comunica muito, essa idade há uma responsabilidade colossal quando você se comunica com esse público. O Lucas hoje possui uma equipe de pedagogos que são responsáveis por trabalhar cada roteiro que vai ao ar. Então você não pensa mais dessa forma como você se colocou aqui, dizendo que não era uma responsabilidade do entretenimento educar? Depende para quem a gente está falando. Se a gente está falando para crianças, existe responsabilidade no entretenimento? Sim. Você tem que ser responsável, você tem que saber com quem você está falando e você precisa controlar aquilo que diz. Não à toa eu abandonei os palavrões. Eu abandonei os palavrões quando uma criança de 7 anos me deu um abraço na perna no shopping que eu nem entendi por que aquela criança estava me abraçando, porque eu nunca tinha recebido uma criança antes assistindo meu conteúdo. E naquele momento ali, naquele shopping, eu falei, eu não posso mais falar palavrão. Porque aí você começa a interferir, você começa a atrapalhar o trabalho dos pais, quando você tem crianças dessa idade te assistindo. Agora, quando você está falando com adolescentes acima de 15 anos, como sempre foi o meu caso, eu nunca fiz vídeo para criança, nunca. Só que meu irmão levou esse público infantil a começar a me assistir também. Quando você está falando para adolescente de 15 anos, aí você começa a entender que há uma responsabilidade maior, sim, dos pais, né, e da própria escola em levar a informação, a educação e os bons modos, o comportamento e tudo mais. E que não caberia o entretenimento. Por que eu falo isso? Porque muita gente coloca, às vezes, na conta do humorista, que não é o meu caso, mas tem muitos por aí, a necessidade de ser informativo ou educativo. E que ele não pode fazer certos questionamentos ou certas piadas com determinados assuntos porque tem adolescente assistindo. Então, há um debate sobre isso. E o debate não é tão simples quanto se dizer, como eu disse no passado erradamente, que não há responsabilidade. Há responsabilidade para determinados públicos e há de se ter diálogo sobre isso para a gente evoluir e amadurecer. É isso que eu quero buscar sempre. Então, eu acredito estar amadurecendo nesse sentido e hoje fazer um conteúdo que seja saudável para a família toda. Então, obrigada. Respondendo a Raquel, você acha que hoje o seu canal, você recomendaria se você tivesse um filho, é isso? Se a criança tiver menos de 7 anos, eu recomendo que assista com o pai junto. Se eu tiver qualquer vídeo que fale sobre qualquer tema que não seja para crianças em idade pré-escolar, eu coloco mais 13 no título. Então, para qualquer pai que esteja me assistindo, olhe meus títulos. Toda vez que tiver um título com mais 13, significa que eu posso ter feito alguma piada. Não é sobre sexo, não é sobre palavrão, mas pode ser uma piada que o seu filho talvez não tenha lidado com esse assunto ainda. Então, eu coloco mais 13 no título. Carol, por favor. Felipe, você começou a falar um pouco da sua origem, que você veio desse lugar mais restritivo, frequentava a igreja. Eu assisti seu stand-up na Netflix e lá você conta que você veio dessa região da zona norte do Rio, de um bairro chamado Buraco do Padre, e você comenta que era um lugar cercado de favelas, com muita bandidagem, e faz até uma piada que o reencontro de amigos dessa época é para falar sobre quem foi preso ou quem morreu. E aí depois eu também li um dos seus livros, você dá um pouco dos ingredientes do seu sucesso. Lá você fala que você tomou o gosto pela leitura desde cedo, mas você fala também que um ponto importante foi a vontade de não ser parecido com os seus amigos dessa época que imagino que devia ser sua infância. Fiquei curiosa para saber se você mantém contato com esses amigos antigos e se você hoje, como um empresário de sucesso, acredita que dá para falar sobre meritocracia no Brasil. E se você faz algum trabalho social também para essas comunidades de onde você veio? Primeiro, eu não tenho mais tanto contato com as pessoas dessa época. Infelizmente, o que foi dito lá no especial da Netflix é verdade. Várias das pessoas com quem eu jogava bola, com quem eu cresci, tiveram destinos um pouco trágicos e é realmente triste, mas não era todo mundo, né? Eu tenho pessoas com quem eu ainda tenho um breve contato até hoje em dia, pessoas que até trabalham com o meu irmão hoje em dia, que fazem parte dessa época, como Leandro, Guilherme, Vicente. Vicente não trabalha, mas manda um abraço para eles.
e eu quero muito poder ajudar essa região. Na verdade, a gente está trabalhando hoje, pensando, refletindo sobre a criação de um instituto, né, Instituto Felipe Neto, para poder levar projetos sociais à frente. Eu faço muita coisa, das quais eu não comento absolutamente nada, e eu não acho pertinente, às vezes, ficar postando ou falando sobre auxílios ou ajudas que são dadas. Eu quero poder criar um instituto para poder fazer algo institucionalizado e muito mais sério, muito maior do que o que eu faço hoje em dia. E... sobre... Qual era a outra pergunta? Desculpa. Se você acredita que a gente pode falar sobre meritocracia no Brasil, já que você é um case de sucesso. Absolutamente que não. A meritocracia é uma grande ilusão liberal criada, né, por pessoas que querem vender sonhos e muitas das vezes estão lucrando com a venda desses sonhos. A meritocracia, ela só existe se você tiver duas pessoas em exatas condições de obstáculos, né? Então, se você já está falando de uma pessoa branca e uma pessoa negra, você já não existe o argumento, o assunto meritocracia, ainda mais num país como o Brasil. Para isso, basta olhar as estatísticas, os estudos. Essa não é a minha área de especialidade, eu falo isso mais como um opinador, como um leitor, como alguém que gosta de se inteirar, mas a meritocracia entre homens e mulheres não existe, entre brancos e pretos não existe, entre, enfim... homossexuais e heterossexuais não existe, entre pessoas de periferia e pessoas que estão no centro da cidade, das oportunidades, também não existe, entre pessoas pobres e pessoas ricas também não existe. Então, o fato de eu ter vindo de um lugar pobre e ter me tornado a exceção da regra não faz de mim uma prova da meritocracia, porque todas as pessoas que lá ficaram são a prova de que a meritocracia não existe. Essa é a minha visão. Felipe, eu queria voltar ao tema da política. O atual presidente venceu a eleição usando como ferramenta de propaganda política a internet, né, de onde você vem. Há investigações sobre o uso de robôs, dos bots, há investigações em curso sobre a compra de disparos de mensagem em massa e há investigações, inclusive, sobre o gabinete do ódio, que você citou no bloco anterior, de onde partiriam ataques, né, ataques muito sérios, muito graves aos críticos do governo. E, recentemente, acho que há alguns meses, você foi ameaçado de morte. Você chegou até tirar sua mãe do Brasil. E eu queria saber se você acha que o gabinete do ódio do atual governo tem alguma relação com as ameaças que você e sua família sofreram. Eu não sei, mas é difícil imaginar um cenário onde não tenha. Isso é realmente triste, mas é difícil imaginar. Eu não sei. A gente, infelizmente, está na polícia, eles estão até hoje com o caso, mas é muito difícil deles conseguirem chegar à raiz do problema. Eu recebi ameaças de morte, minha mãe recebeu ameaças de morte por minha causa, então dá para imaginar um pouco de como eu me senti em relação a isso. Ainda é um assunto sensível quando eu tenho que falar sobre. A gente teve que tirar minha mãe do Brasil. E isso é realmente inacreditável. É por isso que quando eu falo sobre a gente não ter tolerância com os intolerantes, né, que seria o paradoxo da tolerância, é algo que eu acredito muito. A gente não pode simplesmente olhar tudo que está acontecendo, toda a violência, toda a opressão, toda a tentativa de silenciar a imprensa, de calar a democracia, de tomar o poder para si. A gente não pode olhar para isso e ser tolerante e falar... É um lado. A gente não pode validar esse tipo de lado. A gente não pode ter esse tipo de lado falando como se fosse algo normal, algo que acontece. Isso não é um lado. O lado existe quando a gente estava debatendo PT, PSDB ou PMDB ou tudo mais. O que está acontecendo hoje não é lado. Então, a gente não pode lidar com a violência e falar, vamos ser tolerantes com a violência, vamos deixar ela acontecer porque eles têm que ter direito a falar sobre isso. Você acha que a CPMI das fake news vai chegar até o atual governo? Acredito que sim, acredito que o trabalho da Polícia Federal, se não acontecer o que o nosso presidente está tentando fazer, se realmente deixarem a Polícia Federal trabalhar, eu acho que eles vão conseguir chegar à raiz do problema. Eu acho que esse é o grande pânico estabelecido dentro da família Bolsonaro nesse momento. E eu espero do fundo do meu coração que tanto a Polícia Federal quanto a CPMI consiga trazer resultados, porque o que acontece dentro do gabinete do ódio e todo esse esquema criado para manipulação das informações que chegam ao público
Tudo isso é um crime muito, muito, muito grave, com consequências trágicas para todo mundo. Então eu espero, do fundo do coração, que eles consigam chegar nos culpados. Então, com isso, a gente encerra o segundo bloco, volta já já para a continuação da entrevista com o Felipe Neto. Não sai daí. Estamos de volta com a entrevista com o Felipe Neto. Felipe, eu vou fazer um mix de perguntas aqui dos nossos tuiteiros e alguma coisa minha para tentar falar sobre política. Você está mostrando aqui um discurso político muito concatenado. Um seguidor no Twitter disse que você não é o Felipe que ele parou de seguir em 2013, que parece que devorou livros desde então. A Priscila, também no Twitter, pergunta se você tem algum projeto político. E o Gabriel Azevedo, vereador de Belo Horizonte, que está acompanhando também pela nossa Watch Party no Twitter, pergunta qual seria um projeto de marketing que você, como comunicador, imaginaria para um candidato a 2022. Então, a sua loquacidade aqui está levando muita gente a imaginar um Felipe Neto político. É por aí? Não, não é por aí. Nesse momento não tenho qualquer interesse político. Nesse momento. Zero. E eu falo... nesse momento é importante porque eu já falei tantas coisas que eu cravei e depois as coisas mudaram de cenário, eu não me imagino virando político. Se um dia isso voltar para me morder nos glúteos, pode acontecer, mas eu não me imagino virando político. Eu não tenho qualquer projeto de poder, de política, de candidatura ou qualquer coisa relevante ou a ver com isso. Inclusive, até para acalmar os ânimos de algumas pessoas que ficam achando que eu tenho alguma intenção de candidatura presidencial, eu não tenho nem idade para ser candidato em 2022, tá? Eu vou ter 34 anos, eu não posso me candidatar. Porque existe uma especulação aí que você tem se encontrado com pessoas de movimentos de renovação política e que você, sim, tem conversado sobre uma possível candidatura ao governo do estado do Rio. Queria te perguntar se isso pode acontecer e, se isso acontecesse, se você já foi sondado por partidos, se você já... com qual partido você se identifica mais nesse momento? Não, eu não tenho nenhum interesse em ser governador do Rio de Janeiro. Não houve qualquer conversa desse sentido com absolutamente ninguém. E, nesse momento, falar de partido é muito difícil. É muito complicado, porque o cenário partidário brasileiro virou uma coisa um pouco confusa. Dentro do mesmo partido você tem diferentes opiniões e divergências e até rachas dentro do mesmo partido. Olha o que aconteceu com o PSL recentemente. Dentro do PSOL você tem opiniões divergentes, o que eu acho que é natural dentro de uma democracia, mas essa unidade partidária, ela hoje está um pouco mais dissipada. Hoje eu não me identifico ao ponto de falar eu gosto de determinado partido. E, embora isso pareça uma posição meio isentão, eu prefiro soar como isentão do que cravar aqui um partido e amanhã acontecer alguma coisa que todo mundo vai voltar e falar, olha lá, que ele falou sobre esse partido. Então, nesse momento eu não tenho nenhuma identificação com um partido específico. Ô Felipe, aproveitando, tudo bem, mas eu queria colocar a seguinte questão. Eu vi recentemente no Twitter uma espécie de debate, deliberações a respeito de um eventual apoio seu à Frente Ampla pela Democracia, aí, que seriam encontrar os pontos de convergência e união dos partidos de esquerda em oposição ao governo Jair Bolsonaro, enfim, para as próximas eleições e tal. E nem ali havia um consenso. O que você fala faz muito sentido, né? Que as próprias legendas têm divergências, têm alas mais radicais, alas mais centralizadas, enfim. Mas... de alguma forma você aceitaria, tudo bem, você já disse aqui, ficou claro que você não quer se lançar na política e não vai se lançar ao governo do Rio de Janeiro, nada. Mas você aceitaria doar esse teu prestígio e a tua influência para a política partidária ou você acha que ainda mantendo essa independência que você tem hoje, você pode fazer com que a sua voz chegue mais? É muito difícil, Edgar, eu te falar que eu cederia esse apoio público, porque apostar na política, apoiar, endossar na política, muitas das vezes pode ser uma aposta, porque você já viu aí pessoas incentivando determinados políticos e depois se arrependendo amargamente
daquilo que fez. Agora, com o Bolsonaro, é um belo exemplo, né? Quantos ex-bolsonaristas já não estão aparecendo por aí, arrependidos até o último fio de cabelo. Então, eu acho que é muito complicado, é muito difícil encontrar alguém que eu diria, essa pessoa aqui eu coloco as minhas fichas e eu aposto nela para alguma reformulação política nacional. Até porque isso parte para algo que eu critico muito. A gente tem essa visão, que eu não sei se é uma coisa do Brasil, aí não é minha área de especialidade, de acreditar em salvadores da pátria, que é uma coisa que a gente precisa desconstruir dentro da cultura, não sei se é brasileira ou humana, ou seja lá de onde for. A política não vive de salvadores da pátria. A gente não vai ter salvadores da pátria. O Bolsonaro não tem como salvar a pátria. O Moro não tem como salvar a pátria. E ninguém tem como, isoladamente, salvar a pátria. E é importante que as pessoas assimilem isso de uma vez por todas. A política vive de engrenagens. Ela vive de diálogo, ela vive de convivência dentro dos ambientes políticos para tentar elocubrar e solucionar os problemas coletivamente. Não há salvadores da pátria, nunca irá haver salvadores da pátria dentro de uma democracia. Então, eu não me vejo endossando dessa forma um político específico. Eu não sei se, de repente, alguma chapa possa um dia, talvez, quem sabe, me mostrar motivos para endossá-la, mas hoje eu não vejo. Mas e num segundo turno entre Bolsonaro e algum outro candidato? Você se posicionaria? Outro candidato. Satanás. Vai. Felipe, eu tenho uma pergunta. Você está falando que você não se sente confortável apoiando um partido, mas você não tem sido tímido ao fazer oposição política a algumas figuras. E aí eu queria entrar nas suas constantes brigas com o pastor Silas Malafaia. Em 2017, você fez um vídeo criticando as práticas dele, ele acabou te processando, vocês fizeram um acordo, você se retratou no seu canal, no finalzinho de um vídeo sobre outro assunto, porque não te disseram como que você tinha que se retratar. E você fala lá que não concorda com o pastor, mas que não pode provar que ele enriqueceu através da doação de fiéis. E aí chegamos em 2019, na Bienal do Livro, o prefeito Marcelo Crivella ordenou a retirada de livros da feira, que eram quadrinhos com ilustrações de 2 homens se beijando. Você comprou 14 mil exemplares desses livros e distribuiu gratuitamente. E aí o pastor Silas Malafaia falou que você era um bandido, merecia estar na prisão e agora é você quem processa o pastor. E aí, pensando em tudo isso, eu vi uma entrevista sua ao Estadão, em que você fala que o maior problema sequer é o presidente Bolsonaro, é o projeto atrás dele que pretenderia implementar uma teocracia no Brasil. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa mistura religião e política e como você enxerga isso. A respeito do Malafaia, você resumiu com melhor perfeição do que eu conseguiria resumir, foi exatamente isso que aconteceu. O processo dele contra mim já foi acordado e finalizado e hoje eu estou processando o Silas Malafaia. Assim como ele me processou criminalmente, eu estou processando criminalmente também. E é o que eu falei, a gente não pode ter tolerância com intolerantes. Esse é a grande questão aqui. O filósofo Karl Popper, ele fala sobre isso, né? Sobre o paradoxo da tolerância, que quando a gente tem tolerância ilimitada a respeito de absolutamente tudo ser tolerável, a própria tolerância tende a deixar de existir. Por quê? Porque os intolerantes tomam conta. Então, se não existir intolerância contra os intolerantes, eles dominam. É exatamente essa visão que eu tenho a respeito do pastor Silas Malafaia. Quando eu dei essa entrevista, estava muito quente naquela época o assunto sobre um plano pelos bastidores de uma dominância política através da bancada evangélica, né? E que o presidente Jair Bolsonaro ajudaria a consolidar isso. Eu não sei, eu não tenho conhecimento suficiente, isso foge da minha alçada, dizer se isso está acontecendo nesse momento ou não. Vocês entendem sobre isso muito mais do que eu. Mas que pelo menos havia, e que eu acredito que ainda exista, um plano sobre isso, eu acredito que sim. Já conversei com o Feliciano pessoalmente, já ouvi muitas coisas sobre Bispo Macedo, Silas Malafaia e outros, e eu acredito que isso só não foi colocado em prática e levado para frente de uma maneira mais incisiva e efetiva, porque
porque eles próprios não se aguentam, né? Porque se eles tivessem algum tipo de união entre eles, não sei, só Deus sabe, ironicamente, o que poderia ter acontecido se eles fossem unidos. E essa questão da Bienal, desculpa, Raquel, essa questão da Bienal foi uma questão também que te catapultou ao debate público naquele momento. Foi pensado, como surgiu aquela sua ideia e você acha que teve um papel? E como você vê o governo do Crivella para ficar ainda na questão religiosa? Deixa eu só emendar uma nessa pergunta da Vera. Aquilo foi inspirado em alguém? Alguém te inspirou? Quem são as pessoas que te inspiram aqui no Brasil ou lá fora? Quem é que você lê, ouve para, enfim... ter feito essa mudança tão radical na sua vida, no seu perfil nesses últimos anos? Uau, essa pergunta é complicada. Eu realmente gosto muito de literatura, eu leio todo tipo de livro. Confesso que recentemente eu estou usando a literatura mais para desopilar, para ler sobre ficção, porque a cabeça já está tão cheia que às vezes a literatura política, etc., filosófica ou sociológica acaba me deixando mais tenso. Mas, assim, é difícil citar nomes, tá? Dentro do cenário brasileiro hoje, por exemplo, da política, é muito difícil citar nomes. Eu tenho pessoas que eu gosto de olhar. Eu falei recentemente numa entrevista que a gente tem um cenário polarizado, todo mundo sabe disso, né, onde a gente tem extremos políticos no Brasil, onde virou um Fla-Flu, um Palmeiras e Corinthians gigantesco, você está de um lado ou do outro, e isso prejudicou muito o debate político no Brasil. E eu costumo traçar os meus opostos, ou seja, os meus limites ali entre o Ciro e o Amoedo. Não estou dizendo que eu apoio nenhum nem outro, mas onde eu tento manter a razoabilidade humana ali dentro desses polos. Quando se trata do... Qual foi a pergunta? Ah, desculpa, questão do da Crivella. Bienal, Crivella, etc. Isso. Sobre o que o Crivella faz no Rio de Janeiro, eu queria saber o que ele faz, porque desde que ele assumiu, ninguém sabe o que ele faz na Prefeitura do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está completamente destroçado. O Rio de Janeiro está suplicando por qualquer coisa, porque a situação do Rio é tenebrosa. Então, como prefeito, eu acho que ele é um excelente pastor. Eu não faço a mínima ideia do que ele fez como prefeito e eu acho que se você perguntar para 10 cariocas o que o Crivella fez como prefeito, 11 não vão saber. Então, agora, quando se aproxima da eleição, ele decidiu fazer aquela enfim, não tem outro termo para falar, aquela palhaçada na Bienal do Livro, que foi um episódio trágico. E, na verdade, ele fez com um objetivo só. A gente estava se aproximando das eleições, a gente está se aproximando, agora a gente não sabe qual adiamento por causa da pandemia, mas ele fez aquilo para ganhar apelo popular. Por quê? Porque, infelizmente, a gente vive num país onde caçar gay dá voto. Isso é terrível e verdadeiro. Ele decidiu fazer aquilo para aumentar sua popularidade, para chegar nas eleições em voga, para ser comentado. Quando eu vi que ele ia censurar as revistas, e no início a gente só estava falando sobre as HQs, e detalhe, tinha, sei lá, meia dúzia daquelas HQs à venda, porque não é um produto que venda muito, eu vi que era necessário interromper aquela ação, de alguma maneira. A única coisa que eu conseguia pensar naquele momento era, a gente está diante de uma censura histórica, que se nada for feito, isso vai entrar nos livros de história como o povo permitiu que ele fizesse isso. E muitas das vezes cabe àqueles que têm poder aquisitivo agir, fazer alguma coisa com o bendito do seu dinheiro, ao invés de comprar um carro novo, pelo menos usar para alguma coisa que auxilie a luta das pessoas. Quando eu vi que aquilo ia se tornar realidade das revistas, imediatamente eu pensei em agir. Mas quando eu vi que a coisa ia ganhar outro tamanho e que iam se confiscar todos os livros com temática LGBT da Bienal, aquilo me bateu um desespero. Eu realmente fiquei em estado, assim, nervoso. Eu fiquei nervoso em casa. E aquilo não foi uma ação minha, não foi uma ação do Felipe Neto. Aquilo foi uma ação coletiva. A Alessandra Ruiz, que estava lá comigo, que é uma grande amiga, ajudou a tornar aquilo tudo possível.
As pessoas que estavam lá no dia, todas as pessoas que trabalharam naquilo foram as grandes responsáveis. A única coisa que eu fiz foi assinar o cheque e ter a ideia. E eu não posso ganhar todo o crédito por uma ação que foi tanta gente importante, tanta gente motivada, tanta gente que virou a noite ensacando o livro para tornar aquilo realidade, não pode ser todo meu crédito. E a única coisa que eu quero e me comprometo sempre a fazer é isso. Se eu tenho privilégio, que esse privilégio seja utilizado para tentar ajudar as pessoas que não têm privilégio algum. Aqueles livros iam ser confiscados, os gays iam ser silenciados mais uma vez, e se eu, como homem branco rico, não faço absolutamente nada, significa que eu sou realmente conivente com a censura. E eu não vou permitir que isso aconteça porque eu não consigo dormir. E eu não sou conivente com a censura, então eu vou voltar com a pergunta da Raquel Sherazade no próximo bloco, eu garanto, porque eu a cortei, mas agora a gente precisa sair para o intervalo. Já voltamos. Estamos de volta com a entrevista com Felipe Neto, que lidera os assuntos mais comentados do Roda Viva, e graças a isso a gente vai dar aquela tradicional esticadinha. Vamos juntos até às 11h40, agora com a pergunta da Raquel Sherazade, por favor. Obrigada, Vera. Felipe, a internet é uma terra sem lei. Isso não é uma pergunta, isso é uma afirmação de alguém que já foi vítima várias vezes de crimes virtuais, crimes esses que permanecem impunes graças à desídia do Ministério Público, devo confessar. O que você acha de uma regulamentação do universo digital e mais? Você acha que a identificação civil dos usuários poderia ajudar a tornar a internet um ambiente mais seguro e, além disso, menos odioso? Raquel, essa é uma pergunta que eu já me fiz várias vezes. Se a necessidade de ter um CPF para acessar a internet poderia solucionar alguns dos problemas que a gente está tão acostumado, né? Tanto eu quanto você e tanta gente por aí. Às vezes de crimes até mais pesados, dos quais a gente não é vítima. E eu preciso ser muito sincero para você, eu não tenho uma resposta para isso. Primeiro porque eu acho que precisa de muito diálogo de pessoas que são especialistas em crimes de internet, que são especialistas em investigação, que são especialistas também na própria antropologia envolvida, na sociologia envolvida, né? Será que há um limite sendo ultrapassado quando a gente faz isso? Eu não sei. Eu prefiro dizer que não sei do que dar uma resposta que eu possa me arrepender depois. Isso foi uma coisa que ao longo da vida eu fui começando a aprender a dizer. Eu acho que, infelizmente, a gente tem hoje um despreparo, não despreparo, desculpa, foi a palavra errada, uma falta de investimento muito grande para a polícia que trabalha no combate a crimes virtuais. Eu pude ver isso de perto quando eu tive 2 episódios onde eu precisei do auxílio da polícia para esse tipo de assunto, né? Um foi o vazamento de intimidade e o outro foi a questão das ameaças de morte. E eu pude ver o quanto essas pessoas trabalham em condições desumanas para conseguir solucionar os crimes, né? Muitas das vezes tendo que levar o próprio computador para o trabalho, porque o Estado não fornece o básico de computador para a pessoa que vai investigar crimes virtuais. Então, é um cenário trágico, triste e que precisa de investimento, que precisa de diálogo, que precisa ser observado e eu acredito que está sendo completamente negligenciado nos últimos anos. Eu espero muito que esse cenário mude. Mas respondendo a sua pergunta, eu não sei. Porém, a polícia chegou muito rápido aos hackers de Araraquara, por exemplo, quando se tratou do vazamento de conversas Isso é uma excelente de uma observação. autoridade. Nós somos cidadãos comuns, então somos tratados de forma diversa, infelizmente. Felipe, deixa eu aproveitar aqui. Concordo. A gente conhece um pouco da tua trajetória, mas é tanta coisa que você já fez que essa vinheta de abertura na tua apresentação, na introdução do Roda Viva com você, a gente tem ali enumerado, organizadinho, tudo do que você fez já na tua vida. Você foi repórter de um quadro do Globo, no Esporte Espetacular, você apresentou o programa no Multishow, você é vlogger, você é empresário, você é produtor digital. O que, dentre essas coisas que você está fazendo no momento, é a que você mais gosta de fazer, a que você sente mais prazer nesse momento atual da tua carreira? E eu vou pegar uma carona na pergunta do Edgar para encaixar uma do Chico Caruso, irmão do nosso Paulo Caruso, que pergunta por que você investiu no Botafogo e não no Vasco. Então, além de todas essas funções, tem também a função Felipe Neto, cartola de futebol.
Olha, eu falei que ia responder tudo com 100% de verdade e honestidade. Eu poderia vir aqui e falar que o que mais me dá prazer é lutar contra a opressão, mas a verdade é que o que mais me dá prazer nesse momento é jogar Minecraft. Então, fazendo um parêntese, né, para a pergunta que todas as crianças fizeram para Raquel, para mim, você joga no modo criativo do Minecraft? Isso é quase uma pergunta denúncia. Explica o que isso significa e se você joga ou não. Ah, maravilhoso! Estou falando sobre Minecraft em modo criativo no Roda Viva. Eu já expliquei isso para as pessoas, mas é óbvio que são vídeos que só quem é fã assiste. Eu uso o modo criativo para algumas coisas e eu uso o modo sobrevivência para a maioria esmagadora das coisas que eu faço no Minecraft. Inclusive no Twitter, a respeito do que... Modo sobrevivência. E a respeito, assim, do que me dá prazer... O Edgar falou sobre essa questão, né, de fazer várias coisas. Desde os 12 anos de idade, eu venho do teatro. Então, sempre foi o meu fascínio. Com 15 anos, quando eu comecei a trabalhar, eu era designer gráfico. Eu sempre tive essa proximidade com coisas artísticas. E eu nunca consegui abandonar. Então, eu testei várias coisas diferentes, da Rede Globo ao YouTube, a Netflix, enfim, tentando ali criar o máximo de coisas possíveis, porque criar é o que me dá prazer. É criar conteúdo. E fazer conteúdo dentro do Minecraft hoje é o que mais está me dando prazer. E eu sou sincero em dizer isso, porque e o lance do Botafogo? É muito divertido mesmo. O Botafogo é a minha paixão, desde que eu me entendo por gente. Eu não sei o que é. A minha mãe diz que eu, com 6, 5 anos de idade, me encantei por aquela estrela, já amava aquela estrela. E sempre que passava futebol na televisão, eu ficava assistindo, sem saber direito o que estava acontecendo ali. Eu já ficava assistindo com 3 anos de idade. E eu tenho esse fascínio por futebol muito grande. Então, eu acabei me aproximando do Botafogo por ser meu clube do coração e eu querer ver o Botafogo voltar a ser protagonista do futebol brasileiro em termos de título, porque protagonismo ele nunca vai deixar de ter, mas em termos de título é o que eu mais sonho, o que eu mais quero ver ser realidade. E nem viu o Garrincha jogar, né? Só você e o Adnet que torcem para a estrela solitária do Botafogo. Felipe, só você não fala isso, tem muito botafoguense grande. Vai lá, Tica. Você falou em criatividade, em produção de conteúdo, e a gente não falou aqui ainda sobre como está a criação de conteúdo nesse contexto que a gente está vivendo agora com Covid, pessoas em casa, muito consumo de conteúdo na internet. Como você se adaptou a isso, inclusive com a sua empresa e os outros influenciadores dos quais você cuida, né, e gerencia? Como é que você vê essa adaptação ao novo contexto e também qual é o papel do influenciador diante desse contexto tão diferente que a gente está vivendo agora? Posso emendar, porque tem a ver com esse mesmo assunto? Eu queria perguntar justamente por isso. A gente está vendo, nesse momento de isolamento, todo mundo questionando o papel do influenciador. A gente teve um episódio de uma influenciadora fitness tendo um comportamento não muito adequado para esse momento de pandemia. Eu queria te perguntar se você tem ideia de como vai ser essa nova onda de influenciadores, o que vem depois dessa pandemia. Você já consegue ver algum movimento nesse meio? Porque as pessoas vão ter que se reinventar. Hoje, quem sai, por exemplo, do Big Brother, não vai mais ficar postando foto de roupa na academia, fazendo maquiagem. Vai ter que ser uma outra coisa. O que é essa outra coisa? Bom, a primeira pergunta a respeito da empresa, né? Hoje em dia eu tenho participação em diferentes empresas. A empresa que cuida dessas personalidades que você comentou é a Play 9, que é uma empresa onde eu tenho como sócio o João Pedro Paes Leme, ex-diretor executivo da Rede Globo, que além de sócio é um grande amigo, irmão, e que se dedica de corpo e alma para essa empresa, que eu tenho muito orgulho de ter como sócio. As empresas elas tiveram que parar como o Brasil inteiro deveria parar, né, e tirando os serviços essenciais. Então, as pessoas estão todas trabalhando de home office. O que está acontecendo hoje é as pessoas se adaptando ao home office e tentando entender como que isso funciona, né? A gente está tentando enxergar como que as pessoas se adaptam a essa questão de não sair de dentro de casa para trabalhar e para estudar. E a gente está vendo que existem aspectos positivos, aspectos negativos, acaba que no final vira material de estudo para a gente entender como pode funcionar o EAD, por exemplo, de uma maneira mais eficiente e tudo mais. Em relação à produção de conteúdo em si, que é o meu foco,
eu me adaptei, estou gravando em casa, esse é o fundo dos meus vídeos, inclusive, quem tem assistido o canal tá reconhecendo, você vê que é um fundo super criativo, cheio de detalhes e nada improvisado e feito em cima da hora, e basicamente eu tive que reaprender a fazer tudo sozinho no esquema de gravação, que era uma coisa que eu já não fazia há bastante tempo. E eu gostei disso, na verdade, porque me trouxe as origens do YouTube, né? As origens do YouTube, aquela coisa mais roots de se fazer sozinho, de ser o self-made man e tal, tudo isso me fez redescobrir esse contato. Mas eu continuo com a minha equipe a todo vapor, os roteiristas trabalhando de casa, os editores trabalhando de casa, o Bruno trabalhando de casa, todo mundo trabalhando com toda a força. Agora, o que vai ser depois dessa pandemia, aí em termos de conteúdo, eu já fico muito confuso em poder fazer uma previsão. Eu me sinto muito ignorante para fazer uma previsão. Em relação ao que está acontecendo agora, tem muita gente que se sentiu sem saber o que produzir nesse momento, porque percebeu que a produção de conteúdo estava toda ligada a mostrar a própria vida fora de casa. E esse é um questionamento interessante, porque a partir do momento que você transforma a sua vida num reality show, qual é exatamente o tipo de conteúdo que você está produzindo? Não há demérito em você transformar a sua vida em reality show. Não há nenhum demérito nisso. Desde que você tenha consciência de que é isso que você produz. O que eu vejo é muita gente se iludindo de estar produzindo determinada coisa, quando na verdade só está mostrando a própria vida para as pessoas. Então eu acho que isso está sendo um choque de realidade para esse tipo de personalidade, para perceber que necessita do ambiente externo para ter alguma coisa para produzir. E talvez essas pessoas agora, dentro do ambiente de confinamento, estejam tentando se redescobrir como, será que eu tenho algo para dizer? E aí é interessante da gente saber, será que tem algo para a gente ouvir? E eu acho que esse é um momento da gente ver o que essas pessoas estão falando. Alguns vão se descobrir e vão começar a falar coisas eloquentes e interessantes. Outros vão dar festa. Felipe, eu queria fazer uma pergunta um tanto mais pessoal agora. Eu li num dos seus livros que você tem uma rotina de acordar mais ou menos meio-dia, passa o dia todo fazendo seus vídeos, vai dormir já às 4, 5 da manhã. Tive a impressão de que você sai pouco de casa e você conta também que em 2010 você teve uma crise de pânico e depois foi diagnosticado com depressão. Eu queria entender como aconteceu isso e também da sua decisão de ter tornado pública essa depressão e saber como você está tratando isso. E só para complementar, se eu posso Claro. complementar, qual foi o impacto do seu posicionamento político na tua saúde mental? Terrível. Eu fui diagnosticado com depressão em 2010. E desde então eu combato essa depressão com medicamento e com terapia constante. E foi justamente por me tornar uma pessoa que lida com isso no meu dia a dia que eu descobri como essa doença impacta não só a sua vida, como as pessoas ao seu redor e quantas pessoas sofrem dessa doença mundo afora. A gente precisa tirar a depressão do armário. Isso é uma coisa que eu repito em vídeos e tento falar ao máximo para o público, principalmente para o público mais jovem, porque a depressão ela é o grande mal do século. Ela vai se tornar, bom, tudo indica, né? Eu não sou nenhum médico e não estou falando isso com propriedade, mas tudo indica, segundo o que eu li, que a depressão vai ser a doença que mais causa mortes no planeta Terra. Se isso vai se tornar realidade ou não, eu não sei, mas é uma previsão. Ela já é uma das que mais causa mortes. E sim, essa causa mortes é o suicídio. Infelizmente, a gente tem números crescentes, alarmantes de suicídio, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E pior, o número mais alarmante de todos é entre suicídios entre jovens. E isso tudo, para mim, foi meio que um despertar quando eu percebi que eu poderia falar com essas pessoas e poderia principalmente falar para elas, falem. Muitas das vezes, o grande problema da depressão é porque as pessoas não falam. Elas sentem vergonha de sentir depressão. A gente precisa tirar a depressão do armário. A gente precisa fazer as pessoas pararem de ter medo de falar, eu me sinto depressivo. De terem medo de falar, eu preciso de ajuda. Porque se você não pede ajuda, se você não pede a mão de alguém, você tende a caminhar para o lado mais trágico dessa doença. É uma doença mental, é uma doença. E quanto menos se fala sobre uma doença, mais trágica ela pode se tornar. Você não cura a hepatite simplesmente ficando calado, nem a pneumonia, nem nenhuma outra doença. Você precisa falar. E, a seu ver, de que maneira as redes sociais, com esse comportamento de ódio, podem contribuir para exacerbar esse tipo de sentimento, esse tipo de doença mesmo, depressiva?
É um debate muito importante esse, Vera, porque aí entra na área de comunicação, que já é o que eu lido diariamente, e eu sinto que eu tenho um pouquinho para falar. Existe um debate sobre isso, que é onde está o limite relacionado à crítica digital, né? Por quê? Porque quando a gente fala de massa, quando a gente fala de muita gente falando sobre determinado assunto, você vai ter todo tipo de feedback. Você vai ter pessoas falando sobre aquele assunto sem nenhum conhecimento e pessoas com todo o conhecimento do mundo. Você vai ter pessoas xingando a sua 15ª geração e você vai ter pessoas te amando até a 15ª geração. E criou-se uma bolha nesse momento, que é uma bolha ainda, mas que está se espalhando cada vez mais, de dizer, nós precisamos preservar os sentimentos das pessoas. Há muita verdade nisso, é óbvio que nós precisamos preservar o sentimento das pessoas, mas nós não podemos utilizar isso como desculpa para nós precisamos ficar calados quando alguém comete um erro. O Big Brother, por incrível que pareça, o Big Brother 20, ele serviu para a gente ver muito disso na prática. O quanto as pessoas começam a classificar qualquer crítica de comportamento você não pode falar isso porque vai ter consequências na vida dessa pessoa. Então a gente precisa ter esse diálogo. A gente precisa entender até onde vai essa crítica. Até onde a gente pode falar que determinado erro foi maior ou menor e até onde vai a consequência desse erro. O quanto essa pessoa merece ouvir, o quanto ela merece ler. Esse é um diálogo que precisa ser feito. A gente precisa fazer mais isso, conversar mais sobre isso. Na minha opinião, eu acho que a gente precisa continuar apontando erros, porque eu não teria evoluído, eu não teria crescido e estou num processo não estou dizendo que eu sou amadurecido nem crescido, mas eu não estaria nesse meu processo se eu não tivesse ouvido muito do que eu ouvi. Então, por mais duro que tenha sido, por pior que tenha sido para minha saúde mental, se ninguém tivesse me falado nada, talvez eu estivesse repetindo meus erros até hoje. Então, até que ponto se silenciar perante os erros é a solução para preservar a saúde mental de alguém? A gente precisa ter esse diálogo. Ô Felipe, a gente está vivendo uma epidemia de cancelamentos e entre os seus críticos, muitos dizem que você é um expoente desses cancelamentos, até pelo alcance que você tem. Cada dedo que você aponta é uma bazuca que, né, atinge muita gente. Você acha que tem alguma eficácia cancelamento nas redes sociais? Não, e inclusive é uma coisa que toda vez que eu vou criticar determinado comportamento, se eu dou um nome para a pessoa no comportamento que eu estou criticando, exceto espasmos de fúria que às vezes acontecem e eu me arrependo 10 minutos depois no Twitter, e quando isso acontece eu normalmente peço desculpas, apago, eu sinto que há de se ter responsabilidade até na hora de criticar determinada ação, determinada atitude. Eu, por exemplo, no próprio Big Brother Brasil, inacreditável estar usando o Big Brother para isso, mas eu acho que tanta gente assistiu que acabou virando um fenômeno de observação sobre comportamentos digitais. Dentro do próprio Big Brother Brasil, eu cometi erros. Em momentos de entusiasmo, né? Na hora que a Gisele foi eliminada, eu gritei lá que o bem venceu o mal. Mas que bobagem de ser dita, que coisa mais estúpida de ser dita. E normalmente a minha voz da razão nesse momento Você se reconhece nesse papel de justiceiro, às vezes, que passa um pouco do limite? Qual que é a tua régua para decidir, enfim, essa briga vale a pena, essa pessoa realmente merece esse linchamento? É essa régua que a gente precisa conversar a respeito, que precisam ser escritas mais teses a respeito, que a gente precisa ver especialistas falando a respeito, psicólogos falando a respeito. Eu quero ter mais material sobre isso para ler. Eu queria aqui pedir até para os especialistas em mente humana que estudem a respeito disso para poder informar, para poder trazer para a gente uma visão mais ampla do que é a consequência na mente de uma pessoa de sofrer o assédio digital, mesmo como consequência de um erro cometido de proporções nacionais. Em relação a me sentir um justiceiro, eu não me sinto um justiceiro. Eu não quero esse papel. Muitas das vezes, quando eu cometo um erro, sou eu desvalorizando ou dando pouca importância para o meu tamanho. É um erro comum que às vezes eu cometo e que eu preciso que alguém vire para mim, bata no meu ombro e fala: ô, você fez cagada. E essa voz da razão, muitas das vezes, é minha namorada, Bruna. Ela vira pra mim e fala: não gostei, não foi certo. E às vezes a minha primeira reação é: o que você tá falando? Nada a ver, pô. E aí quando eu vou ver, não, ela tá completamente certa. Amor, desculpa, você tinha total razão. Eu apaguei o tweet porque eu tava errado. Então, é o que eu falei. Errar, todo mundo vai continuar errando. Estar disposto a ouvir, estar disposto a conversar sobre o assunto.
E eu queria muito ter material dos especialistas para poder estudar mais a respeito disso. Edgar. O Felipe, você falou tanto do BBB, né? E teve aquela história, né, de que esse BBB foi aí com alguns influencers, né? Teve pessoas... Você participaria de um reality show assim? Eu sei que você já deu uma negativa para a Fazenda, mas para o BBB você iria? E eu vou emendar aqui a pergunta do Edgar, porque lá tinha alguns que você demonstrava claramente que não ia com a cara, e você não faz questão de esconder, mesmo entre os seus pares. Teve uma polêmica recente também com outros youtubers por conta do seu manifesto. Você é persona não grata hoje entre os influenciadores, de alguma maneira? Eu acho que já fui, eu acho que eu já tive esse papel. Acho que principalmente na época do Não Faz Sentido, numa época em que eu era o revoltado do YouTube e me achava sempre dono da razão e tudo mais, e ao mesmo tempo me tornei um empresário do mercado digital e talvez eu tenha pisado em alguns calos ou pessoas tenham se sentido, eu não sei exatamente qual seria o termo certo, desvalorizadas ou alguma coisa do gênero, tenha cometido erros. Agora, não tem uma dessas pessoas que eu não tenha procurado quando eu senti que fui injusto, quando eu senti que cometi um erro, que eu não tenha pedido desculpas. E mais tretas acontecem, confusões acontecem. Hoje em dia eu não sinto que eu sou persona não grata, muito pelo contrário. Eu tenho muitas pessoas dentro do mercado digital, dentro da produção de conteúdo, que estão unidas, não a mim, mas todos unidos juntos, na luta contra esse movimento de opressão que a gente está vendo no governo brasileiro. E essas pessoas se reaproximaram de mim, hoje em dia eu tenho uma boa relação com a maioria dessas pessoas. A pergunta sobre reality show, eu neguei a Fazenda. Eu não tenho como participar de um Big Brother por vários motivos. Eu até tuitei que esse Big Brother 20, ele foi tão interessante. Eu não assistia Big Brother, gente, há muitos anos. Né? Acho que desde da edição 4 ou 5 que eu não assistia um Big Brother. E eu achei esse Big Brother 20 tão legal, tão interessante assistir, que eu falei, me deu até vontade de estar lá. Mas isso era uma situação utópica, não tem a mínima condição, até porque eu teria que parar o meu trabalho durante 3 meses, a quantidade de dinheiro que eu teria que investir para participar do Big Brother não tem qualquer lógica que justifique. Então, mesmo se eu saísse na segunda semana, primeira semana, não faria sentido. Então, não tenho nenhuma condição. Só pegando um gancho, Felipe, no que você falou da quantidade de dinheiro que você teria que investir, e voltando também para a pergunta do Edgar sobre a coxinha. Quando você se assumiu vegetariano, você tuitou que abriu mão de um contrato de publicidade de R$470 mil por conta disso. Mas numa pergunta da Carol, você falou que quando você ajuda alguém ou tem alguma causa envolvida, você não gosta de dar publicidade. Por que falar que você abriu mão de um contrato de quase R$500 milhões por ter se tornado vegetariano? Por que tuitar sobre isso? E também o Fefito, jornalista de entretenimento, pergunta aqui se você perdeu muitos patrocínios por se colocar politicamente. Bom, quando eu digo que eu não divulgo tudo que eu faço de ajuda, é porque tem muita coisa que as pessoas não sabem, mas tem muitas coisas que acabam vindo à tona. Até porque tem determinadas coisas que eu sinto que podem ajudar pessoas a ajudarem também. Então, quando eu sinto que é um movimento nesse sentido, eu vou lá e mostro o caso, ou divulgo uma vaquinha, ou dou a minha doação e falo para as pessoas doarem também. Então, não é como se eu usasse essa regra para absolutamente todas as coisas que eu faço ou pessoas que eu ajudo, tá? Em relação a ter postado sobre a perda do contrato. Aquela perda de contrato, eu achei uma perda de contrato muito injusta, porque não foi a minha decisão de cancelar o contrato, foi a empresa que cancelou o contrato por eu ter me revelado vegetariano para o público. E é uma empresa de sanduíches que tinha inúmeras opções sem carne e que, curiosamente, na semana retrasada começou uma campanha vegana. Então, aquilo me deixou bastante confuso sobre a razão de terem cancelado o contrato a respeito de uma atitude que eu considerava, de certa forma, nobre. Sobre falar sobre meio ambiente, falar sobre tortura animal e falar que parei de comer carne sem forçar ninguém, porque eu não sou o vegetariano chato que fica apontando o dedo pro cara que come carne, falando você tem que parar de comer carne, porque eu acho que isso não ajuda no debate, mas servindo como, de alguma forma, um exemplo para pessoas que possam estar interessadas sobre esse assunto, eu achei que eu não fiz nada de errado que justificasse a perda do contrato. E mesmo assim ele foi cancelado, então eu tuitei, na verdade, como um desabafo e também para mostrar que não tinha condição de eu voltar a comer carne depois de ter perdido quase R$500 mil, porque toda vez que dá vontade de comer um bifinho agora,
agora eu lembro desse dinheiro. Felipe, eu vou emendar uma pergunta de política aqui, porque a gente está quase chegando ao final, e o Lulu Santos diz que essa tua entrevista aqui mostra o que seria o novo povo nas ruas, uma coalizão a partir das redes sociais. E o Antônio Prata pergunta, na sua opinião, qual seria o papel da sociedade civil nesse engajamento por uma frente ampla contra o que você chama de fascismo. Então, eu queria que você falasse um pouco desse poder de mobilização das redes sociais e se esse vai ser o novo normal aí nos dias de hoje. A Raquel, acho que... Primeiro, o Lulu Santos... Desculpa. Não, pode falar. Bom, primeiro, Lulu Santos, eu quero dizer que eu te amo e você estar me assistindo me deixa muito confuso, porque é muito estranho. Minha mãe, nesse momento, deve estar muito confusa. Eu agradeço o elogio. E sobre essa questão da coalizão, da união das pessoas, toda essa questão de movimento político e social, até respondendo a uma pergunta que ficou sem resposta anteriormente, que foi a respeito de uma possível estratégia de um candidato, eu não lembro quem foi que fez, mas foi uma pergunta muito boa, de uma possível estratégia de comunicação de um candidato que queira vir com uma chapa nas próximas eleições. Tudo isso foge da minha alçada, mas é óbvio que é algo que eu observo. Eu não sou um especialista em marketing político, mas eu conheço o suficiente de comunicação para saber que, por exemplo, o Lula, após a saída da prisão, perdeu uma excelente oportunidade de comunicação e utilizou da maneira errada, na minha opinião. Isso não é uma crítica a ele ou à figura do Lula ou à oposição ao governo Bolsonaro, porque eu acho que não é o momento de bater nessas pessoas, mas é observar e enxergar oportunidades. Eu acho que essa grande ideia da coalizão, da união, eu não sei se ela é prática. Eu realmente não sei, porque aí entra no aspecto político da coisa. E aí entra na questão das engrenagens, entra na questão do quanto o PT, o PDT, o PSOL estão dispostos a isso. E isso eu não faço a mínima ideia. A mínima. Agora, eu não vejo uma força política para derrubar esse movimento reacionário que a gente está vivendo sem esse tipo de união. E não só das esquerdas, aí é que a gente entra, né? A derrubada dessa opressão, desse regime de opressão que a gente chama de fascismo e que tem identificação com o fascismo, sim, mas parece que o uso dessa palavra afasta as pessoas, a luta contra isso, ela é completamente independente de bandeiras políticas. Completamente independente. Tanto que a gente tem o Marcelo Freixo e a gente tem o Witzel, que não poderiam ser polos mais opostos no espectro político, se comunicando e falando a respeito de mobilização nesse momento. Então, essa é uma prova clara de que a gente não está falando aqui sobre política. E, mais uma vez, volta a resposta em relação àquilo todo mundo tem que concordar com a sua opinião, Felipe, todo mundo que não concordar com você é fascista. Não é a minha opinião. Não são lados. Nós não podemos validar, nós não podemos dar voz e validar o obscurantismo, o negacionismo e o revisionismo histórico. Eu acho que uma grande lição que a gente precisa tirar disso tudo, de tudo que está acontecendo, do papel da imprensa, do papel dos influenciadores, do papel dos comunicadores, é que obscurantistas e negacionistas precisam ser desmascarados. Ignorá-los, como a gente fez com Olavo de Carvalho durante décadas, pode ter consequências trágicas para uma nação inteira, como a gente está vendo acontecer. Apenas ignorar não é a solução. Dar voz para essas pessoas, como eu acho que a CNN erradamente está fazendo, desculpa fazer um ataque desse aqui, mas eu acho que erradamente está fazendo, ao dar voz a extremistas, negacionistas e revisionistas em debates, como se aquela opinião devesse ser validada. Nada disso ajuda no cenário de longo prazo. Então, negacionismo, obscurantismo e revisionismo tem que ser desmascarado. Tudo que é anti-ciência tem que ser desmascarado e não apenas conviver com tolerância e dizer está certo pensar que a Terra é plana. Raquel, a última pergunta do programa. Felipe, você falou da relevância, da importância dos jornalistas como pilares da manutenção da nossa democracia. Mas como inspirar as pessoas a buscarem informação de qualidade quando, pelo menos no meio digital, a informação, a mídia, ela é paga, mas as fake news, elas são gratuitas? Por isso que é muito importante que os grandes veículos, e aí eu mais uma vez me coloco numa situação de semi-especialista, porque é sobre comunicação, mas não é sobre a minha área de atuação, que é o jornalismo. Os grandes veículos, na minha concepção, na minha visão, eles deveriam repensar como eles estão fazendo o paywall, que a gente chama, né? Que é aquilo que todo mundo ama. Vai abrir uma notícia,
e é só para assinante. Nesse momento tem muita gente ficando muito irritada com isso. Por que as pessoas estão ficando irritadas com isso? Porque não está sendo feito da maneira mais inteligente. É preciso rever a maneira como isso está sendo feito. A gente está lidando com robôs nesse momento muito usados pelo lado mal da força, mas na verdade existem robôs e algoritmos que podem ser utilizados para o bem da população. Nesse caso, os grandes veículos precisam investir em tecnologia para entender como fisgar anunciantes sem irritá-lo, sem tentar converter um assinante para um veículo à força, do tipo, você só vai ler se você for assinante. Às vezes, você tem que fisgar a pessoa, encantá-la e fazê-la ser uma assinante, reservando determinadas coisas para assinantes. Quando você coloca tudo para assinante, como eu tenho visto acontecer em alguns veículos, você acaba causando uma rejeição. E muitas das vezes, exatamente o que você falou, Raquel, o grande problema do paywall hoje é que você elitiza a informação de qualidade e a pessoa que não tem condição de assinar não consegue saber a verdade sobre determinado assunto e só recebe a informação pelo WhatsApp. Então os grandes veículos, a Folha, o Estadão, Valor, Globo, todos os grandes veículos precisam rever as estratégias de paywall. Primeiro de tudo, pensar é preciso que a informação básica sobre a realidade do que a gente está vivendo alcance as camadas mais pobres. E você não pode elitizar esse tipo de informação num momento tão delicado de fake news como a gente está vivendo. Então, essas matérias precisam ser gratuitas. E entender de que forma usar o algoritmo de robôs para trazer assinantes e não perdê-los ao invés de como está acontecendo agora, com uma tática muito exagerada de pedido de assinatura. Então, infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer à TV Universo, que viabilizou a transmissão via satélite da entrevista do Felipe lá do Rio de Janeiro. Agradeço demais a ele, Felipe, pela entrevista que realmente já nasce histórica. E também a Raquel Sherazade, a Marilis Pereira Jorge, a Tica Almeida, a Carol Pires e ao Edgar Piccoli. Também ao nosso Paulo Caruso lá na casa dele. Agradeço sobretudo a você que nos brindou até essa hora com uma audiência enorme em todas as telas. Como diria o Chico Buarque, o mesmo autor do Roda Viva, o tempo passou na janela e só Carolina não viu. Vivemos transformações profundas e rápidas todos os dias na forma como interagimos e nos comunicamos com o mundo. O Roda Viva sempre estará atento a essas mudanças e vai trazê-las para o debate aqui, no centro da roda, com a sua participação. Queremos pais e filhos assistindo ao programa juntos, sempre que possível, como aconteceu hoje. Uma ótima semana a todos, fiquem bem, fiquem em casa o máximo que puderem e nos encontramos de novo na segunda-feira às 10 da noite. Até lá!